Eu vou chamar então aqui o especialista em finanças públicas e também economista Murilo Viana para entrar nessa conversa aqui com a gente, né? Porque vou chamar o Murilo e também dar uma nota aqui antes da gente começar, Murilo, só para a gente ah, uma nota da Associação Brasileira de Proteína Animal, porque apesar do que o presidente Lula falou, essa questão das exportações de ovos, de acordo com a ABIPA, que é essa associação, o embarque de ovos cresceu 57,5% em fevereiro, ou seja, a gente teve um crescimento bem grande, bem significativo dessas exportações brasileiras de ovos. Então, eu queria trazer essa informação para a gente adicionar, né, mais esse ponto, mas de fato o ponto central que a gente está tratando aqui hoje é justamente sobre essa redução aí, na verdade o governo zerou a tarifa de importação. Vou mostrar para vocês aí uma arte também, para a gente acrescentar aqui na nossa conversa, sobre quais serão os produtos que terão imposto de importação zerado. Vou pedir para o João colocar aí na tela para a gente, então. A gente vai ter, então, a carne bovina desossada e congelada, que até ontem esse imposto de importação era de 10,8%, passou para zero. O café torrado e não torrado e em grão, que passou de 9% para zero. Azeite de oliva também de 9% para zero a partir de hoje. O açúcar de 14,4% para zero. Vamos então na próxima tela mostrar os outros então. Tivemos o milho, que passou de 7,2% para zero, o óleo de girassol, que também tinha um imposto de importação de 9%, as bolachas e biscoitos, que passaram então de 16,2% para zero, além das massas alimentícias, que passaram de 14,4% para zero. Além desses aí, a gente tem também, que a Paola até comentou, a questão da sardinha, que passou de 32% para zero, mas nesse caso respeitando aí uma cota de 7,5 mil toneladas. Quando passar aí desse número, então o imposto de importação volta a ser cobrado. E aquela pergunta que não quer calar, né, Murilo? Quem está nos acompanhando também tem essa pergunta. Essa medida especificamente, né, aliada com outras que o governo já vem tentando, isso de fato pode trazer ali alguma mudança nesse preço aí, em especial desses alimentos, que inclusive vários são bastante, né, consumidos aí no dia a dia da população brasileira. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa dúvida, obviamente, ela perpassa, acho que praticamente todos os brasileiros, né? Quando olha o noticiário, especialmente quando está ali no supermercado e depara com um crescimento bem acentuado do preço dos produtos alimentícios. Especialmente, obviamente, isso bate naquela parte da população que parcela muito grande da renda é destinada para alimentação, ou seja, as pessoas com salários menores, que têm menor renda e, portanto, também gera uma preocupação muito forte do governo, porque historicamente é uma parcela que tem um apoio muito relevante para o presidente Lula. Então, o presidente tenta ali utilizar alguns dos instrumentos que ele tem, mas do ponto de vista dos instrumentos fiscais pertencentes ali à União, então, quando a gente olha essa questão do imposto de importação, o efeito é muito limitado. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e para aqueles alimentos que são exportáveis, digamos assim, o preço internacional acaba sendo a referência para o produtor. Então, o produtor ele produz, vai vender no mercado doméstico, no mercado internacional, de acordo com o preço praticado. E o preço praticado em dólar, se o dólar sobe, obviamente o preço, quando converte para reais, ele também cresce. E também esse preço em dólar tem crescido para muitos alimentos devido a essas condições climáticas que batem no Brasil e em outras regiões do mundo, o que limita muito a capacidade de o governo adotar determinadas medidas para tentar fazer esse preço, digamos, chegar no consumidor final a um valor menor. O que acontece ali, quando a gente olha para essa questão do imposto de importação, ele de fato, pode gerar ali algum grau de arrecadação fiscal, mas o próprio desenho do imposto de importação, ele não tem essa característica arrecadatória. Então, o governo não precisa fazer, digamos, a compensação fiscal, ele não gera uma renúncia fiscal propriamente dita, como acontece com outros impostos quando o governo decide reduzir.
E por esse e do ponto de vista da limitação do impacto fiscal é que leva o governo federal a estimular os governos estaduais a reduzirem o ICMS. Muitos estados já praticam alíquotas de ICMS muito baixas, às vezes até zero para determinados produtos alimentícios, mas não é a realidade de todos, e ainda essas alíquotas tendem a variar bastante, não só entre estados e estados, e também entre determinados produtos dentro do próprio estado. E essas alíquotas de ICMS costumam ser bem superiores à alíquota a alíquota de importação, e mais do que isso, ele entra na conta diretamente do consumidor quando está consumindo aqui internamente com um peso muito maior. Então, a saída do governo é tentar dar uma sinalização via imposto de importação. Essa sinalização é muito mais retórica, ele tem um impacto, um efeito muito limitado na prática, e, por outro lado, o governo está tentando estimular os governos estaduais a reduzir aí a alíquota de ICMS para que o impacto na ponta seja aí mais relevante. Alguns interlocutores do governo já vinham, né, com essa fala de tentativa de diálogo, defendendo realmente, né, uma conversa aí com os governadores nessa tentativa de reduzir o ICMS ou até zerar o ICMS sobre itens da cesta básica. A gente sabe que alguns itens dessa cesta básica hoje já são zerados, outros não. Então, vinham com essa tentativa. Então, na sua avaliação, seriam necessárias ainda outras medidas, de fato, para a gente ter um resultado ali, uma consequência mais efetiva, de fato, em relação ao preço desses alimentos? Seria isso? É isso, do ponto de vista do governo federal, o instrumento que ele tem é muito mais limitado. Então, do ponto de vista climático, o efeito climático é algo que não propriamente o governo tem uma capacidade de interferência, muito menos no curto prazo. Então, isso aí perpassa a resiliência do cultivo, do local de produção e tudo mais ao longo de anos. E as mudanças climáticas estão aí e são uma realidade, tendem a ser uma realidade cada vez mais presente no dia a dia e, portanto, afetar aí a produção agrícola, que depende, obviamente, das condições, digamos assim, depende muito das condições de São Pedro, né? Por outro lado, do ponto de vista da produção, o governo, obviamente, tem uns estímulos, mas o setor já é, em grande parte, estimulado por meio de linha de crédito com facilidades de acesso, de renegociação de dívida, entre outros processos que já são adotados ali para tentar manter o nível de produção mais acentuado, especialmente dos produtos mais consumidos internamente. Agora, o preço internacional, ele é influenciado por quebras de produção que talvez não aconteça somente no Brasil. Então, por exemplo, a questão do café tem um impacto relevante. O café em dólar subiu muito. Quando a gente olha a questão dos ovos, também é uma preocupação não só no Brasil, mas no próprio Estados Unidos, está falando da maior economia do mundo, tem uma preocupação em relação à escalada do preço dos ovos lá nos Estados Unidos. Então, é a realidade que muitas vezes perpassa um desafio no mundo, não só do Brasil. E do ponto de vista do Brasil, a condução de uma política econômica, de uma política fiscal, ali do gasto público mais elevado, a desconfiança dos agentes em relação à condução da política econômica, tem levado a uma taxa de câmbio, ou seja, um dólar muito mais forte em relação ao real. Então, essa desvalorização que aconteceu aí nos últimos meses, ainda que tenha acontecido, como pontuou o vice-presidente Alckmin, esse arrefecimento, porque o dólar voltou ali da casa dos 6,20 para em torno de 5,80, ainda que tenha acontecido esse arrefecimento, a gente teve um crescimento ao longo dos últimos meses, quando a gente pega a série histórica. Então, esse dólar mais fortalecido frente ao real torna o produto aqui internamente mais caro. E, obviamente, isso afeta o bolso dos trabalhadores, o bolso das famílias brasileiras. Pelo menos por enquanto, a população vai ter que continuar fazendo, né, esse trabalho de pesquisa mesmo, né, de ver ali o que é que está mais em conta, onde está mais em conta, né, para tentar que isso não seja tão pesado ali no orçamento do mês. Isso mesmo. Murilo, Viana, muito obrigada aqui pela sua participação com a gente no Poder Expresso. Uma ótima sexta-feira para você e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais.